Olá, muito bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Viemos para mais um episódio do Jovem Tex. Eu sou Vinícius Cunha, advogado aqui no Rio de Janeiro. Aqui comigo meu sócio, Thiago Braga. E hoje eu particularmente devo estar muito mais feliz do que o Ti, porque é mais uma conterrânea aqui do Rio de Janeiro. Segunda pessoa somente do Rio. Tivemos no primeiro episódio o Tadeu, e agora a gente tem a imensa alegria e honra de entrevistar a Tatiane Junger. E só um breve parênteses, mais uma carioca, mas radicada em São Paulo, né? A gente tem que trazer um carioca, que se manteve aqui no Rio. Então, em breve a gente vai conseguir esse feito, difícil feito, mas a Tati, que é uma querida amiga, por isso chamo de Tati, ela é um breve currículo aqui. Ela, apesar de muito nova, já está no seu doutorado na UERJ, no finalzinho, mas ela também se graduou na UERJ e fez mestrado na UERJ, né? O mestrado e o doutorado na UERJ é na linha de finanças públicas, tributação e desenvolvimento. E ela atualmente é advogada no escritório Lopes Muniz Advogados e sócia do Tributário em Jogo, que é um programa muito interessante que ela faz com a Micaela e o seu sócio Guilherme, né? Esqueci o sobrenome dele agora. Pode. E um programa bem bacana, a gente acompanha. O grupo do Telegram é uma fonte de atualização diária e é um trabalho muito interessante. A gente vai começar aqui, eu vou passar a bola para o Thiago para começar o nosso bate-papo, um bate-papo muito informal, como sempre. E antes disso, Tati, a gente queria te agradecer pela aceitação do convite, é uma imensa alegria para nós aqui. Você, apesar de muito nova, como eu falei, já está cursando seu doutorado, não parou de estudar em momento nenhum, e inclusive estudou fora do país, como a gente vai abordar aqui mais para frente. E, Ti, por favor, vamos começar o nosso bate-papo. Obrigado, Vini. Tati, é um prazer te receber aqui. Realmente é uma alegria. A gente vinha falando com alguma frequência de trazer aqui, eu e o Vini. Você é uma pessoa super querida. Lembro quando eu te conheci através do IBDT e a primeira vez que a gente conversou, você me contou da sua carreira acadêmica. Poxa, eu fiquei muito surpreso, porque, nossa, tão nova e já está com a carreira acadêmica tão bacana. Então, putz, uma satisfação imensa ter você aqui. E sem alongar muito essa introdução, porque a gente quer te ouvir, começa um pouquinho falando sobre isso, sobre a sua experiência acadêmica desde o começo, como é que foi na faculdade e o caminho que você está trilhando até agora aí no direito tributário brilhantemente. Obrigado por ter vindo. Obrigada, Thiago. Obrigada, Vini. Inicialmente pelo convite. Fico muito feliz de poder estar aqui contribuindo com o programa fantástico que vocês fazem e, quem sabe, alguns insights aqui da minha história possam inspirar alguém, trazer reflexões sobre suas próprias carreiras. Eu acho que isso que vocês fazem é muito legal para inspirar os jovens advogados que eventualmente estão estudando, pegar caminhos diferentes ou investir na carreira no direito tributário. Enfim, parabéns pela iniciativa. Fico muito contente de estar aqui. Obrigada pelo convite. E é óbvio que eu aceitei. Vini até deixou de falar aqui uma parte importante da minha qualificação, que eu tenho certeza que influenciou muito para ele me trazer aqui, que é o fato de eu ser vascaína. A gente estava comentando isso, a gente partilha de sofrimentos e perdas. Isso vem antes de Temos qualquer coisa. um sentimento assim, comum, muito forte, que nos une em uma missão de vida. Mas, pegando aqui o gancho da pergunta, a gente já entrando no nosso tema. Bom, eu acho que tudo começa com carreira acadêmica ou com um prognóstico de carreira acadêmica para mim, porque desde a infância, e isso sem brincadeira mesmo, desde a infância, adolescência, eu tinha um pezinho assim para a docência, eu tinha vontade de dar aula, eu admirava muito essa atividade e eu gostava disso. Durante a escola mesmo, nas aulas eu fazia escola integral, né? Então eu tinha diversas atividades na parte da tarde, inclusive um período de estudo
dirigido, que eu fazia tipo uma tutoria para os meus colegas, a pessoa que já era estudiosa desde a escola. Mas eu me enfiava nesses projetos desde novinha e eu sempre me vi dando aula. No início, a gente vai falar sobre isso, não no direito, mas dar aula sempre foi um projeto desde a origem para mim. Sempre gostei muito. Então, quando eu entrei na graduação, esse caminho já me parecia muito natural. E aí, a princípio, eu me envolvi no centro acadêmico, então eu tive atividades durante a faculdade, a graduação, que não eram eminentemente vinculadas com a parte acadêmica, em termos de monitoria, tutoria, mas pelo centro acadêmico eu comecei a me envolver na organização de eventos acadêmicos, fazendo programação de eventos jurídicos na faculdade, chamando professores. Teve um momento que eu me afastei um pouco do centro acadêmico, as atividades mais políticas, e fui mais para o lado da Casa de Cultura e Memória da Faculdade de Direito, e lá a gente tinha um projeto muito legal, era apenas eu e uma outra amiga, que inclusive eu resgatei aqui em São Paulo, muito curioso, esses caminhos da vida, mas a gente tocava a Casa de Cultura e a gente fazia entrevistas com professores da casa, que tinham sido radicados na UERJ, já estavam aposentados e que tinham todo aquele acervo de conhecimento, tudo aquele histórico, aquela bagagem dos professores me instigava muito e eu admirava bastante, tentava me colocar nesse lugar e beber dessas inspirações, né? E, eventualmente, foi natural eu me candidatar para processos de monitoria, acabei fazendo monitoria de processo civil, e toda a minha vida acadêmica durante a graduação foi mais, no início, relacionada a processo civil. Eu fiz uma disciplina eletiva no início, o início de tudo foi uma disciplina eletiva, que o estagiário docente que tocava a disciplina era do professor Leonardo Greco. Esse estagiário docente, ele decidiu que não ia passar prova para a gente e ia pedir um artigo para encerrar o período. E eu me dediquei, assim, de corpo e alma àquele artigo, fui ao escritório do professor Leonardo Greco, pedi recomendações, e eu lembro até hoje desse agendamento que eu tive com ele, em que ele me ensinou a escrever um artigo. Falou, olha só, você tem que ter um começo, um meio, um fim. Ele sentou mesmo, escreveu num papel, assim, olha, no sumário, é interessante você fazer uma estratégia aqui ele não usou essa terminologia, né, de storytelling, não usou essa terminologia definitivamente, mas foi isso que ele quis dizer. Me ensinou a segmentar temas de maneira com que você, autor, consiga conduzir o leitor ao longo de um tema de forma concatenada, lógica, racional. E como pesquisar, ele me deu várias dicas de pesquisa, eu fiquei encantada com aquilo. Então, foi o primeiro bichinho assim que mordeu para pesquisa, foi com o professor Leonardo Greco. E aí eu fiz aquele artigo super empolgada, o estagiário docente que corrigiu ele gostou muito do resultado e ele foi a primeira pessoa que falou assim, olha, você tem um talento para pesquisa, acho que você devia pensar em fazer mestrado. É claro, naquela época, tudo voltado para o processo civil. Aí, depois disso, eu fiz grupo de pesquisa com o professor Leonardo Greco, 2 semestres, um grupo de pesquisa da pós-graduação em Direito da UERJ, que eu, como graduanda, podia pedir autorização para participar e computar como hora complementar. Então, eu fiz isso e foi ótimo para mim, porque abriu assim, um leque, um mundo totalmente vasto e que eu não tinha ideia. Foi um trabalho bem interessante. O grupo de pesquisa era de estudos sobre o anteprojeto ao Código de Processo, do Código de Processo Civil. Aí escrevi artigo, né, para esses grupos de pesquisa. Foi um período muito frutífero assim, para desenvolvimento desses primeiros passos, né? Como pesquisadora, como acadêmica, escrevendo artigos. E aí, com isso, eu fui para a Alemanha, depois desses 2 semestres de grupo de pesquisa em processo civil. Aí a gente vai falar do período da Alemanha, né? Não quero aqui comer pauta, Não, muito mas legal. Você
meus cálculos, né? Você começou a faculdade muito jovem, né? Quantos anos você tinha quando você entrou na... Ou, 18. é, Não, você, não. você literalmente não parou, né? É que eu não parei. É, Exatamente. quando você começou o mestrado, deve ter sido no semestre seguinte ao fim da graduação, né? Sim, eu inclusive tive que fazer 2 semestres e meio juntos, nono, décimo e algumas disciplinas do oitavo, todas num semestre só, porque eu tinha passado no mestrado. Que legal. Então, E, foi um negócio assim, um semestre meio intenso. aham. E, bom, eu particularmente não sabia desse seu viés no processo civil de processualista, e que com certeza você não sabia à época, mas hoje você percebe que te ajudou muito, né? Muitos advogados falam que é mais importante, talvez, você saber processo civil do que... Tudo bem que quem fala isso são os processualistas. É mais importante saber processo civil do que direito material, porque o processo civil vai te salvar. Pois é, Mas muitas vezes isso é verdade, né? é, o Assim, problema é no esse. contencioso, muitas vezes o que salva é uma tese processual. Exatamente. E quando que você entrou no direito tributário? Eu não sei se na UERJ, a maioria das universidades tem direito tributário no final, né? Sim. Particularmente, a minha faculdade tinha no início, terceiro e quarto período, que para mim foi extremamente é, bom, porque talvez eu não tivesse ficado no mundo do direito tributário, mas conta um pouco como foi seu ingresso no mundo tributário, se foi algum colega ou se foi na disciplina mesmo, se teve algum contato antes. Então, lá na UERJ, eles colocam como pré-requisito para o tributário todo o programa de direito administrativo e como pré-requisito para todo o programa de administrativo constitucional. Então, necessariamente, na UERJ, eu não sei se hoje em dia eles mudaram esse esquema de pré-requisitos, mas na minha época, você só conseguia pegar as aulas de tributário a partir do 7º período. Então, eu fui para a Alemanha antes. Até lá, eu só sabia, assim, repartição de competências, porque você passa, assim, superficialmente sobre algumas coisas da matéria tributária durante as aulas de direito constitucional, mas nada que tivesse, assim, me causado um amor, né? Não tinha acontecido. Aí eu fui para a Alemanha, e na Alemanha, meu projeto na Alemanha era, eu quero passar um tempo fora. Foi muito mais um projeto por conta da língua e da experiência do que por conta do projeto acadêmico. Sim, é lógico Você que foi pela UERJ, né, Tati? eu Você fui foi. pela UERJ. Uhum, entendi. Fui pela UERJ. A UERJ tem um contrato com a Uni Leipzig. Então, te permite até concorrer a algumas bolsas. Eu tinha uma bolsinha. Inclusive, lá eu fiz parte também do coral para ter mais bolsa. Ascendente em Capricórnio, né? Tava querendo um dinheirinho. Mas é isso, né? Aí eu tava lá na Alemanha e o meu projeto era mais pela experiência e pela língua. Mas eu tinha que cumprir crédito, né? Até para manter essas bolsas, porque senão você perde a bolsa e, inclusive, tem que restituir, né? O que a gente queria evitar. E aí você tinha que cumprir créditos, tal como pactuados, e eu queria fazer um cronograma, olha só, a cabeça da pessoa na época, para você ver como que eu não estava prestigiando o projeto acadêmico, né? Colocando isso em primeiro lugar. Eu queria colocar a minha semana entre terça e quinta, para ter segunda e sexta livres, para poder dar rolezinho no fim de semana, estendido, pela Alemanha ou ali próximo e tal. E aí eu tinha um rol de disciplinas já mais limitados. E, além disso, nem toda disciplina estava disponível para os intercambistas. Então, eu tinha um rol mais reduzido ainda. Aí eu peguei algumas disciplinas que eu já tinha uma inclinação natural, como direito constitucional, teoria geral do processo. Peguei também uma disciplina super interessante de direito administrativo europeu. E tinha que pegar mais uma. E eu não sabia o quê. Aí tinha uma lá, num ótimo horário, nos dias que eu queria, que era teoria geral do tributo.
Vamos nessa, né? Tá encaixando. E aí foi assim que eu entrei no tributário. Foi por acaso, para prestigiar o cronograma que eu queria, que foi pensado por conta de viagenzinha de fim de semana, mas acabou que, né, trouxe algo positivo para minha vida, porque eu gostei muito da disciplina, fiquei super empolgada, foi a disciplina que me gerou assim mais interesse de ficar estudando e lendo os textos recomendados. E aí começou a minha história com o tributário ali. Quando eu voltei para o Brasil, eu sabia, né, que eu ia ter que ver se no direito tributário brasileiro eu teria o mesmo interesse, né? Eu fiquei 2 semestres na Alemanha, então isso aconteceu no primeiro semestre. No segundo semestre, eu quis pegar outra disciplina de tributário também, não tinha nenhuma disciplina que eu pudesse fazer. Aí eu entrei como ouvinte em um grupo de pesquisa. Não é grupo de pesquisa exatamente, eles chamam de seminar, mas é como se fosse um grupo de pesquisa, porque o esquema é participativo, parece mais uma pós-graduação do que uma aula expositiva típica de graduação. O que foi muito legal também, porque me colocou, né, na spotlight, eu tive que arcar com o ônus de aprender a relatoriar texto, ler texto e tirar dali observações interessantes, caminhos para debates. Foi uma disciplina bem legal, não só por conta da matéria, né, tributário, que estava me gerando ali um interesse, mas também por conta do próprio formato, que já foi me colocando mais apta a viver essa experiência acadêmica, né, do mestrado e do doutorado depois. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei, né, com essa pulga atrás da orelha. Vamos ver se esse gosto que eu tive lá vai funcionar também para o direito tributário brasileiro. Aí eu cheguei aqui, vi esse caos e mudei de ideia. Não, mentira, gostei. Inclusive, a gente brinca, né, entre tributaristas, que a gente deve amar o caos, né? A gente deve amar o caos, porque só pode. Aí eu fiz isso, eu fiz as minhas disciplinas, já fiquei ali esperta para pegar um estágio em tributário. Eu lembro que eu não tava abrindo vaga em tributário, e aí eu fiz uma prova para PGE, para estágio na PGE. Aí saiu o resultado, eu passei, aí eu consegui pedir para ir ser conduzida para dívida ativa ou para tributária. Eu fui para dívida ativa, fui lotada no gabinete da dívida ativa e, assim, estágio na PGE, na Procuradoria, nas procuradorias em geral, e eu acho que eu posso dizer isso até em estágios no mercado, é muito roleta russa. Pode ser muito bom, pode ser, né, mais básico, depende muito de com quem você trabalha. E eu dei muita sorte, porque os procuradores que estavam lotados no gabinete da dívida ativa na época eram super solícitos, eram muito dedicados ao seu trabalho, ao seu ofício, e eles estimulavam bastante a galera a estudar. Então, na época que eu pensei em será que eu faço mestrado logo depois da graduação, eles falaram, vai com tudo, é isso aí. Um deles estava estudando também para o mestrado, então a gente partilhava texto, eventualmente a gente ficava debatendo. E aí, pouco depois, eu saí da PGE e fui ser estagiária no Renault, que foi onde eu fui efetivada e fui... Então, assim, não só vocês trouxeram como cariocas eu e Tadeu, como vocês estão começando a exaurir o Renault Advogados, né? E, e aí, esse foi o meu início ali no tributário, foi quando eu entrei nessa brincadeira toda. Só antes de eu te fazer a próxima pergunta, desculpa te pegando a tua palavra novamente. Imagina. Você já sabia um pouco de alemão? Pelo que eu me recordo, você estudou num colégio que tinha alemão, né? Sim, No Cruzeiro, não foi? E, isso. e acredito que você não tinha uma fluência naturalmente, mas você falou que tinha que ler textos em alemão, as aulas eram dadas por professores alemães, naturalmente, e se puder só compartilhar, trabalhar um pouco isso de É, dicas que foi você tenso. eventualmente pegou de outras pessoas para ter um aprendizado
uma aprendizagem maior e mais rápida na língua, né? Considerando que você estava na Alemanha e precisava aprender um pouquinho rápido. Uhum. Eu estudei no Cruzeiro, que é uma escola alemã do Rio, desde novinha, foi a escola que eu comecei, né? E até o final do ensino fundamental. Aí eu saí no ensino médio. Mas mesmo quando eu saí do Cruzeiro, eu continuei fazendo aula de alemão no Bauhaus até o primeiro ano da graduação, eu acho. Eu parei de fazer curso de alemão apenas quando eu comecei a estagiar. Acho que foi isso. Não tenho tão preciso assim os marcos temporais na mente, mas acho que foi mais ou menos assim. Então foram muitos anos de alemão. Inclusive durante a infância era muito intenso, né? Porque a gente tinha aula de música em alemão, aula de gramática mesmo, aula de conversação, estudo dirigido de alemão, tinha aula de história em alemão. Não eram todas as aulas em alemão, como por exemplo numa escola como Corcovado, mas você tinha uma vivência muito intensa todo dia com a língua. E como eu comecei nova, eu tinha 6 anos, eu nem lembro de aprender o alemão, eu lembro de evoluir meu alemão, de aprimorar, de conseguir começar a conversar, mas eu não lembro de aprender. E isso te dá uma base boa. Mas, quando eu era jovem, quando eu era mais nova e tinha ido à Alemanha algumas vezes, uma vez a gente foi, eu passei um mês por conta da escola, você via que travava. Até porque o alemão ele é muito diferente, né? Então você tem que meio que mudar, trazer sua cabeça para outro modo operacional, até mesmo porque a lógica comunicativa do alemão é diferente da lógica do português. Então, você tem que realmente, assim, parece que é clicar um botão, sabe? Mudar ali o seu modo operacional. E era muito difícil, muito difícil. Uma vez mudando para lá e morando lá, é que a coisa engrena mesmo e entra no sangue. Então, mesmo depois de anos estudando alemão, foi o intercâmbio que consolidou a minha capacidade de entender e falar a língua. Inclusive escrever. Porque a escrita é difícil, e o problema da escrita é que você tem que ter uma diligência ortográfica e gramatical 100%, né? Na oralidade, assim como acontece no português, no alemão você pode dar um desvio ou outro que não tem problema nenhum. É até o comum deles próprios. É uma língua difícil, é uma língua que tem uma sofisticação gramatical alta, elevada, então eles erram. Isso também é um problema quando você não se joga na cultura, né? Não está lá vivendo imersivo naquele contexto. Você não sabe que eles erram, então a gente fica, né, pensando, ai meu Deus, como é que eu vou conjugar nessa frase? Aí você trava uma frase, uma coisa que você tinha que falar com assim, em 1 segundo tem um delay absurdo. Então, assim, você viver aquele contexto vai aumentando sua fluência, sua rapidez, né, no uso da linguagem. Mas escrever foi uma coisa que eu desenvolvi lá, melhor, né? E o que eu diria? A minha experiência desde novinha com a língua ajudou muito. Mas a imersão foi o que me deu a agilidade no uso da língua. E é impressionante que, assim, eu voltei... já tem anos que eu voltei para o Brasil, né? Eu voltei em 2015. E eu mantenho até hoje. É claro que não está, assim, tão aguçado como era naquela época, mas se eu encontrar uma pessoa, um alemão, uma alemã, eu vou conversar e eu vou ter um tipo de fluência que eu não tinha antes de ter ido para a Alemanha, mesmo depois de anos. E isso é um negócio que sempre que eu tenho oportunidade, eu tão feliz, assim, de provar para mim mesma, nossa, eu ainda consigo. E aí, o que eu dou de dicas? Se proponha a ser imersivo mesmo. Se você tem a oportunidade de ter uma experiência dessa, de fazer um intercâmbio, e você não está tão seguro da língua, do domínio da língua, não tenha medo e se joga. Uma preocupação que eu tive alojamento. Tinha muita gente que estava indo para alojamento da faculdade, só que no alojamento da faculdade você ficava muito com intercambista. Você era juntado com outras pessoas que estavam por pouco tempo na faculdade. Então, o intercambista sempre ficava com o intercambista.
E aí isso aumentava muito as chances de as pessoas entre si falarem inglês. Ou, se eram pessoas que dominavam o espanhol, falar espanhol. Ou então falar sua própria língua se eram intercambistas de mesma origem. E aí, então, eu já fiquei alerta. Não, eu não quero alojamento da universidade. Eu vou procurar uma república. E aí eu procurei uma república e um dos meus requisitos era só alemão. E isso ajudou bastante, porque em todos os momentos da minha vida eu tinha que falar alemão. É claro que a menina falava inglês, eu acho, a menina que morou na primeira república que eu morei. E depois, porque o grande problema é o momento inicial. Depois que você entra no modus operandi, não tem problema você estar com outras pessoas que têm a potencialidade de falar inglês, porque você já se habituou a falar o alemão ou a outra língua, se você está tentando pensar essa minha experiência para um outro idioma, em um outro lugar. Legal, Tati. Bacana. Bacana essa experiência com a língua. É realmente muito desafiador e curioso como isso calhou com o direito tributário, né? Porque o alemão a Alemanha, de fato, é uma escola muito relevante para a gente. E vários professores, nossos grandes professores aqui no Brasil bebem muito na fonte lá. Enfim, o próprio CTN também tem base na doutrina, na legislação alemã, enfim. Muito legal, uma coincidência feliz. Mas você falou bastante sobre a sua carreira acadêmica e que de fato é uma carreira super rica, mas como é que foi conciliar a carreira acadêmica com a carreira profissional até aqui? Porque você falou que trabalhou no Renault, trabalhou lá com o Tadeu, imagino, e você passou por outros escritórios, trabalhou no Fluxo também, e agora você está trabalhando aqui em São Paulo, né? E Isso. como é que foi essa concomitância de uma carreira acadêmica super agitada com a sua carreira profissional? Conta um pouco como você conseguiu conciliar as duas coisas e os desafios e como se é possível fazer as duas coisas bem e se uma coisa complementa a outra. Fala um pouco. Assim, foi difícil, é lógico, mas eu acho que quando a gente faz com gosto, quando a gente tem senso de curiosidade, até uma coisa que eu gostaria de comentar, assim, quando a gente tem curiosidade no que a gente faz, as coisas fluem melhor, Então, não é fácil, principalmente quando a gente se propõe a fazer nosso projeto acadêmico e a nossa advocacia bem, é claro que isso vai ser um casamento difícil, porém é um casamento que se retroalimenta. Eu acredito nisso, pelo menos. A carreira acadêmica, ela traz, ela educa esse nosso senso de curiosidade, que ajuda na advocacia, acredito eu. Porque ele traz a normalização da dúvida. E se a gente normaliza a dúvida, a gente aprimora a forma como a gente endossa teses, a forma como a gente defende, a forma como a gente argumenta, a maneira como a gente interpreta o argumento fiscalista. A gente começa a duvidar da nossa razão, da razão do contribuinte, para usar essa terminologia, e isso ajuda com que a gente efetivamente consiga resguardar de forma rígida, né, os nossos posicionamentos, o que a gente está defendendo, ou então ajuda a gente a colocar em perspectiva os riscos envolvidos em uma determinada operação, ou numa determinada ação, uma medida judicial. Acho que a academia, por ela trabalhar com esse nosso senso de dúvida e a curiosidade, ela ajuda com que a gente faça a nossa advocacia com mais prudência e com maior qualidade, e com mais atenção a detalhe. A academia, ela trabalha com a nossa capacidade analítica,
E isso também aprimora a nossa capacidade argumentativa, a nossa redação, até a nossa agilidade de leitura, né, e de captação de pontos sensíveis. Então, quando você lê um acórdão para tentar entender como que aquilo impacta no seu processo, ou extrair precedente de acórdão que produz precedente vinculante. Quando você está fazendo essas coisas que fazem parte da advocacia, essa capacidade analítica já mais treinada, né, um bootcamp, né, de capacidade analítica, um mestrado e um doutorado. Isso já faz com que a gente vá extraindo pontos sensíveis e aspectos interessantes que impactam nos nossos casos de forma mais ágil e com uma maior perspicácia estratégica, inclusive. Então, acho que tem isso. E a advocacia também alimenta a nossa capacidade de desenvolvimento acadêmico, porque a academia, se ela não tem um pé no pragmático, ela começa a voar e ela não serve mais ao que ela tem que servir, que é a comunidade jurídica. A academia ela não serve a nós, é claro, né? Quando a gente fala em academia, carreira acadêmica, é lógico que a gente vai falar de ego, de vaidade, de titulação. E vamos negar? Não, tá aí, né? Mas, inclusive, uma das coisas que eu gostaria de trazer aqui, porque eu sou uma entusiasta da carreira acadêmica, é que uma das coisas que fazem com que a gente toque a carreira acadêmica com mais naturalidade e capacidade é ter uma noção de propósito maior. Não faça um mestrado pelo título. Não faça pelo prestígio. Faça pelo propósito maior. Faça porque você quer contribuir com a comunidade, porque você quer contribuir com o processo de produção do conhecimento. E isso faz com que as coisas fluam com mais naturalidade, acredito eu. Muito legal. Eu tenho reparado exatamente isso, assim, conversando com colegas, né, de pessoas que querem fazer mestrado e doutorado só pelo título, né, e aí que Sabe talvez o que acontece? o quê? Sabe o que potencialmente acontece O quando quê? é isso? Ou a pessoa se prejudica, ou ela prejudica a linha de pesquisa. Uhum. Muito raramente, se a pessoa está lá só pelo título, só por isso, a coisa vai terminar bem para os dois lados. Porque ou ela vai ficar muito impactada com os sacrifícios que ela tem que assumir para poder tocar aquela pesquisa, aquele projeto, e aí ela vai entrar numa depressão, ela vai ficar pirada, não vai conseguir arcar com seus compromissos, e ou então ela vai conseguir, mas ela vai abrir mão de muitas coisas que fazem bem a ela, que ela vai ficar mal. Ou então ela não vai cumprir com seus compromissos, ou ela vai fazer tudo muito solto, tudo superficial, só para entregar, só para cumprir tabela, porque ela não está preparada para esses sacrifícios, e aí isso prejudica a linha. Ela está produzindo uma dissertação ou uma tese capenga, ela está entregando artigo fora do prazo, ela eventualmente vai jogar tudo pro alto, vai ser jubilada. E isso é ruim para a linha. Isso não é ruim para ela, é ruim para a linha. Uhum. Porque uma linha ela se sustenta no nível de produção que ela tem. E é um nível quantitativo e qualitativo. Então, assim, teve uma época que eu fazia mentoria acadêmica, né? E uma das coisas que eu falava, a primeira coisa que eu perguntava era, e aí, por quê? Mas o que você quer? Você tem uma ideia do que você quer pesquisar? Porque isso é um bom indício. Saber, ter uma ideia. Não precisa ter o recorte certinho e tal, marco teórico, não precisa. Mas é interessante que a pessoa tenha mais ou menos uma ideia do campo de pesquisa pelo qual ela quer adentrar. Isso já vai dando indício de que ela tem um interesse maior do que a mera titulação. Ela quer descobrir alguma coisa. Ela tem curiosidade em relação a algo. Ela quer contribuir para a produção do conhecimento em um determinado ponto ali. Então, esse é um bom indício. É uma coisa que eu falava também na mentoria. Gente, se vocês não têm ideia absoluta do que você quer pesquisar, talvez o timing não esteja perfeito para o mestrado.
roda mais, trabalha mais, eventualmente um cliente traz um negócio assim esquisito, e aí dentro daquela excentricidade de um determinado caso, você descobre um campo de pesquisa. Ou então, estudando, não precisa ser na própria advocacia, estudando, lendo um livro de um amigo que publicou, você vê uma passagem que te dá um insight. E essas pequenas experiências ao longo do tempo podem abrir uma porta. Que legal. Nossa, a gente tem o prazer aqui, o privilégio de nossos entrevistados darem verdadeiras aulas, né? E aqui a gente tem diversas dicas para quem quer seguir a carreira acadêmica, e é muito interessante. Mas saindo um pouco da academia, Tati, indo especificamente para a advocacia, né? Pro lado ali do trabalho exclusivamente, se é que isso é possível, conta um pouco para a gente dos casos, ou do caso mais desafiador ou interessante que você enfrentou até agora, né? Obviamente não precisa qualificar os nomes, as partes dos clientes, mas conta como foi, do que era, se era algo que você eventualmente já tinha visto na academia, ou se foi algo extremamente novo para você e naturalmente gerou uma necessidade de você pesquisar. Enfim, conta um pouco para a gente dos casos, ou do caso mais desafiador ou interessante até aqui. Nossa, difícil, hein? Porque, assim, direito tributário tem uma potencialidade para gerar treta, assim, umas coisas cabeludas, que é difícil selecionar, pensar uma coisa ou outra. Acho que um caso interessante, que acho que vale trazer, foi, inclusive, o primeiro, assim, que me trouxe uma lição sobre a excentricidade tributária. E como que trabalhar com tributário não é qualquer coisa, não é qualquer área do direito. Ele tem ali uma pitadinha de coisa especial. Eu estava no Ricardo na época e a gente trabalhou para um grupo editorial que tinha um pezinho aqui no Brasil, um pezinho em Portugal, e eles trocavam, eles remetiam, né, livros mesmo, revistas entre si, e era tudo documentalmente correto, né? Eles emitiam um invoice e tal, só que eles estavam muito problemáticos em pagar, e eles estavam com essa dificuldade de entender como é que qual seria o cenário mais econômico para tratar essas dívidas que uma tinha com a outra. E aí foi um trabalho super interessante, porque eu tive que me debruçar sobre tributação de perdão de dívida, outras alternativas, se não fosse para perdoar, qual seria o impacto tributário, conceito de receita, e o que eles queriam era saber qual era o tamanho do buraco em que eles estavam, e eles queriam uma prescrição também de como mudar a operação dali para frente. Então, foi um caso legal, porque foi a primeira oportunidade na qual eu tive aquela luz de que o direito tributário ele é dissertativo, ele não é múltipla escolha. E isso é uma coisa que todo advogado tributarista em algum momento passa. Esse é um marco na nossa trajetória, né? Em algum momento a gente descobre que o direito tributário é dissertativo, ele não é múltipla escolha. Não existe resposta certa, existem várias possibilidades e riscos. E esse foi um trabalho legal e que me marcou, assim, na minha história. E aí, vindo um pouco mais para frente, recentemente fiz um trabalho também super interessante de um grupo que queria trazer a atividade deles aqui para o Brasil, uma atividade regulamentada, mas que aqui no Brasil não está ainda, eles estão apostando que vai ser regulamentado muito em breve. E o trabalho era, quero constituir aí no Brasil, vamos estruturar. Então, a gente teve que passar desde a parte societária de ajuste do controle, como o controle vai se dar, até modelo de investimento, se vai por dívida, o capital, aí entrar também na reflexão do próprio modelo operacional, se existe alguma vantagem tributária em fazer o modelo operacional de uma forma ou de outra. A partir do momento que a gente identificou que a gente podia fazer uma cisão operacional e que isso ia ser legal do ponto de vista tributário, a gente teve que ficar avaliando, a partir da jurisprudência do CARF, e de outras administrações
que eram também relevantes para a operação como um todo, o que seria importante estar presente para que essa cisão operacional fosse segura, ou seja, estivesse presente aquele elusivo propósito negocial de que todos falam. Foi um trabalho super interessante e que o legal, né, desses planejamentos que são feitos no momento correto, né, preventivamente, antes do caos se instalar, é que você vê tudo, você faz o panorama da atividade. Isso é muito enriquecedor para a atividade do advogado. Bom, e recentemente também outros trabalhos interessantes envolveram clientes que tinham eram licenciatários de software, e até recentemente eu tenho estudado bastante a respeito desse tema, e uma coisa interessante foi que a gente normalmente entende que se o Supremo ou o STJ decide um tema com força vinculante, ele está pacificando. E por conta dessas consultas, né, que apareceram em matéria de tributação de software, eu cheguei a uma outra conclusão. Na verdade, não pacifica coisa nenhuma, só renova uma onda de controvérsias e de questões sensíveis sob um novo arcabouço normativo. Acho que a gente não deve mais trabalhar com a expectativa da pacificação, porque me parece que é algo meio ingênuo, assim. Acho que a gente tem que trabalhar no caos pro resto da vida mesmo, e é isso. Temos que gerar gosto por isso. Criptoativos também. Eu tive uma consulta, eu entrei nessas pesquisas, não vou lembrar qual foi o ano, acho que foi primeiro semestre de 2021, talvez, que saiu uma solução de consulta falando sobre imposto de renda de pessoa física na permuta de criptoativos. A apuração do ganho tinha que ser em toda a permuta e não apenas quando liquidava para real. Isso foi a primeira oportunidade a primeira consulta foi de uma pessoa física que me fez entrar nesse tema. Eu achei incrível. E aí, recentemente, a gente teve um trabalho que até não se conclui, ainda não está concluído, está em processo de pesquisa, envolvendo criptoativo, um token de serviço, que ele sai daquela receitinha da criptomoeda, que é uma figura que a gente está mais habituado, né? Não é um meio de troca, é um criptoativo que provê utilidade, é algo bem interessante e que tem aspectos regulatórios, né, envolvendo a CVM, que podem impactar na tributação. Então, isso aqui também é um mundo que a gente precisa entrar, e eu fico super feliz de ter a oportunidade de estudar esses temas, porque muito em breve vai ser muito mais frequente, né? Tudo vai estar tokenizado. A gente já vê essa tendência de tokenização muito forte no mercado, e daqui a pouco não vai ser mais tendência, vai ser meio que regra. E por isso acho que tem sido muito legal eu estar tendo a oportunidade de pesquisar esse tema, porque é isso, né, gente? Esses temas de tributário são legais porque eles nos ensinam um negócio. Tributário não é só tributário. É societário, é civil, é contratual, é até coisa técnica. É matéria técnica de fora do direito, que você pode... Até outro dia a gente estava trabalhando em um caso, e aí eu e minha chefe, a gente pensou em algumas soluções, assim, a gente foi fazer reunião com o cliente olhou para a gente e falou: gente, vocês estão viajando operacionalmente, nem isso, nem aquilo, nem nada disso que vocês falaram são viáveis. Então, o tributário, por ser uma matéria de sobreposição, é uma área do conhecimento cuja prática nos permite aprender sobre tantas coisas, tantos segmentos econômicos diferentes, tantas áreas técnicas diferentes. Isso é algo que me deixa sempre muito animada com o que eu faço, me impulsiona bastante. Legal, Tati. O Vini pediu um caso, você trouxe vários casos legais, que bom. Geralmente Eu os tenho esse convidados têm defeito, dificuldade gente. em lembrar. Não, não é defeito. A gente quer isso, por favor. A gente quer isso, assim. Trouxe casos super legais, e a maioria deles envolvendo trabalhos de consultoria, que de fato são muitas vezes desafiadores, quando envolvem também aspectos internacionais, como você falou. De fato,
pode ser muito desafiador e bem legais, assim, as observações que você trouxe. Tati, passando já pro final, infelizmente, do nosso papo, a gente faz uma pergunta é, padrão aqui, que a gente gosta muito das respostas, que é sobre o jovem e o que é que você acha que é bacana que ele faça para se diferenciar num mercado competitivo como o nosso, como quase todos, eu acho, né? Hoje, assim, mercados estão super competitivos, as pessoas buscando se diferenciar, mas por outro lado, a parte humana parece que está cada vez mais importante aí, mas a gente nunca pode esquecer da qualificação técnica, como você vem trazendo ao longo do nosso papo. Fala um pouco o que é que você acha, o que é que você está vendo aí no mercado. Eu sei que você deve ter contato com o pessoal mais jovem no escritório, pessoal mais jovem até na academia. O que é que você está vendo aí que talvez esteja faltando? O que é que você está vendo que vem de bacana e que precisa continuar melhorando? Aborda um pouco isso, porque imagino que a galera aprenda muito com esse tipo de questionamento que nossos entrevistados trazem. Bom, gente, fora a minha experiência no escritório e nos escritórios que eu passei, né? Também tem o tributário em jogo, né? E no tributário em jogo eu interajo muito com jovens advogados. E sim, eu tenho algumas dicas para os jovens advogados. Assim. Primeiro, acho que a gente começa com uma coisa muito elementar, que é fazer o básico. Gente, tem gente que não faz o básico. Não faz o básico bem feito. Tá Se não faltando faz o isso no básico, Vasco também, né, Tati? Tá faltando isso no Vasco, inclusive. fazer consultoria para o Me, des- Vasco. me desculpe. A gente está precisando dessa consciência. Não dá para crescer, não dá para aprimorar nada, não dá para construir se você não tiver os pilares muito bem construídos. E fazer o básico, ter atenção no que faz, escrever bem, ter atenção na leitura, se comunicar. Saber se comunicar, saber lidar em equipe. Então, para jovens advogados que estão trabalhando nas suas equipes, nos escritórios, por aí, saber comunicar com a equipe é fundamental. Se dedicar, estar disponível. Eu não estou falando que eu endosso aquela advocacia exploratória, mas é porque a gente saiu de uma era de advocacia exploratória para uma era em que eu vejo que a reação está sendo fazer o mínimo. E o mínimo para baixo, não é o mínimo básico, é o básico mal feito. E eu acho que, em parte, pode ser uma reação à advocacia exploratória que antigamente era realizada, né? Porque realmente aquilo não é salutar para ninguém. Mas é importante fazer o básico bem feito, estar disponível, se dedicar ao que faz, estar atento, se entregar àquela atividade, não ficar lá escrevendo uma petição pensando no rolezinho, sei lá. Eu vejo que muitas coisas que aparecem mal feitas, não estou falando de você, Gabi, o Júnior lá do escritório, não é você, tá? Mas tem muita gente que peca aí, faz as coisas meio por cima. Então, fazer o básico e estar disponível. Segunda coisa, seja curioso. Aí agora já pensando no crescimento. Seja curioso e se duvide. Manipule o poder da dúvida. É o que eu falei que a academia ajuda a gente a desenvolver, né? Se duvidar a todo tempo. Às vezes a gente está fazendo uma defesa, elaborando uma defesa, presumindo que aquilo é óbvio, uma determinada premissa é óbvia, mas nada é óbvio no direito. Tudo é construção. E se você está sempre num exercício de autodúvida, você tem a oportunidade de melhorar seus argumentos, de procurar novos argumentos, de procurar novos caminhos, ou então de se convencer de que você está errado e entender que o argumento fiscal é forte, o que vai conduzir
há um ônus de comunicação com o cliente, de expressar riscos e prognósticos. E isso é uma outra dica, é saber se comunicar. É claro que o júnior, normalmente, ele não está numa comunicação muito direta, mas é importante, desde o início, você ir pegando esses ganchos de como que o advogado se comunica com o cliente, e porque em algum momento você vai ter que tá fazendo isso, né? E outra coisa que eu diria é leiam. Leiam os acórdãos dos casos que vocês estão estudando, as íntegras, né? Não a ementa. Leiam livros, leia doutrina. Acho que para a advocacia contenciosa, doutrina nem sempre ajuda. Eu sou bem minimalista em uso de doutrina, mas para estudar, as pessoas não estudam mais. Rede social é maravilhoso. Eu acho a rede social incrível, revolucionária. Ela leva conhecimento onde antes o conhecimento não chegaria, ou chegaria só parte do conhecimento. Então, hoje as pessoas elas têm a oportunidade de ter uma formação muito plural por conta desse veículo incrível que é a internet, mas a rede social ela veio com um efeito colateral bizarro, que é tornar as pessoas mal acostumadas com um conteúdo de digestão rápida. E quem disse que aquele conteúdo que você está lendo num lugar tal está certo? E eu não estou falando só do Instagram do fulaninho. Eu estou falando do Conjur, do Migalhas, que são veículos de notícias, de resenhas jurídicas confiáveis e muito bons, que tem uma galera muito boa escrevendo. Mas, assim, é importante validar a informação. Vocês estão validando as informações que vocês jogam por aí? Por isso, bebam na fonte, leiam, estudam. Eu vejo que isso está acontecendo menos, cada vez menos, e eu acho uma pena. Só de você fazer isso, com certeza você vai estar 1000 anos na frente. Não, mas é muito importante isso. Até me veio à mente aqui, recentemente, né, talvez a gente sequer imaginasse que fosse possível o Harari e o Elon Musk concordar em alguma coisa, mas eles concordaram que tem que frear um pouco o desenvolvimento da inteligência artificial, né? Porque o Harari já defendia isso, né, nos livros dele. O exemplo que ele dá é que daqui a 50 anos, quando uma montadora de automóveis estiver programando o carro e for programar um carro que, automático que dirige sozinho, o carro decidir se atropela 4 crianças ou mata o motorista, né? O Harari fala que é o filósofo que vai ter que ser consultado. Mas você vê que, como eu falei anteriormente, uma ideia juntou pessoas aparentemente opostas, né? O Harari e o Elon Musk, justamente para tornar a vida um pouco mais manual, né? Que a gente vai né, em rede social, em inteligência artificial, tem o chat GPT agora, que eu particularmente nunca usei. A Itália, semana passada, até proibiu a utilização, acho que proibiu a utilização ou promoveu alguma restrição séria ao chat GPT. Mas, enfim, você trouxe aqui coisas muito relevantes, importantes, que eu tenho certeza que é o que o jovem quer escutar e vai ajudar muito. Partindo aqui para o final, infelizmente, a conversa tá maravilhosa, mas nossa última pergunta aqui, nosso último tema é dedicado à vida fora do direito, né? Então, a gente queria saber como é a vida da Tatiana Junger fora do direito, né? Hobbies que você tenha, que você goste, e aqui que é absolutamente à vontade para dar alguma indicação de música, livro, podcast ou Jovem Tex, né? Essa é a única obrigação de indicar nosso podcast. Mas, enfim, algum livro, você é super ligado na literatura também, então fica à vontade.
Gente, que cilada. Meu Deus. Tô até com vergonha de responder isso, porque a pessoa que, fora advogado, tá terminando a tese e tem o tributário em jogo, que tem lá sua atividade intensa, gente, o meu tempo para hobby está um pouco reduzido, mas acho que posso contar um pouquinho, assim, do que é a Tatiana fora do direito tributário. Eu não sei, acho que a gente acabou não falando disso aqui, mas eu fiz direito, sim, muito de gaiata para ver no que ia dar, porque eu não era uma vocação que eu tinha, assim, dada. Desde criança, adolescente, eu sempre fui muito artística. Então, até hoje, eu gosto muito de desenhar, gosto muito de pintar, fazer coisa com a mão, né? Atividades manuais, mas principalmente desenhar. Queria fazer belas artes, imagina. Fui num caminho um pouco diferente, né? Mas até hoje é uma parte, um tipo de atividade que me dá muito alívio mental, uma coisa que me relaxa, gosto muito. E gosto muito de ler literatura, né? E ficção, principalmente. Já li alguma não ficção, mas sou mais de ficção. Gosto muito de literatura russa. Acho que a obra que, surpreendentemente, eu li 3 vezes foi Guerra e Paz. Eu sou muito fã de Tolstói. É, acho, acho uma obra absurda, que das 3 vezes que eu li, eu tive insights de vida assim, diferentes. Recomendo para todos lerem Tolstói, principalmente Guerra e Paz, mas não precisa começar com Guerra e Paz, né? Acho. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui para ver alguma recomendação de leitura um pouco mais tranquila, porque eu estou bem de frente assim para os meus livros de literatura já lidos. Tem um livro que eu li recentemente, que é o Soldados Rasos, do Frederick Manning. É sobre a Primeira Guerra Mundial e é um relato de guerra assim muito pragmático e real. Eu gosto de histórias de guerra. Um negócio estranho, assim, mas gosto. Até passando para cinema, um filme que eu recomendo para todos, que é um filme muito difícil, muito pesado. É até esquisito eu falar que eu gosto desse filme. Vai e Veja, que é um filme sobre a Segunda Guerra Mundial. Tem uma filmagem, assim, como é que é o nome técnico, né? A paisagem não é. Bom, gente, não sou do cinema, né? Essas terminologias vão escapando, mas assim, a imagem é uma coisa muito crua, é muito triste, é muito pesado. Você termina o filme, eu acho que você fica, sei lá, meia hora estatelado, olhando para o teto, pensando na vida e como é bom você estar vivo, mas ao mesmo tempo, como é ruim você estar vivo, porque você está sob risco de alguma coisa acontecer que o mundo vai ficar louco como ele foi na Segunda Guerra Mundial. Um negócio assim, muito louco, mas eu recomendo que vejam Vai e Veja, porque é uma peça assim, cinematográfica absurda. Gosto muito de filme, acho que o cinema ele é um escape muito. Ele é um escape rápido, né? De consumo rápido, mas que te leva para experiências e mundos muito diferentes do que a gente vê. Isso abre a nossa mente, isso coloca a nossa existência em perspectiva, isso amplia nosso repertório. É bom até para o profissional, né? Porque só de ampliar nosso repertório, você consegue gerar mais empatia pelo outro. A advocacia é uma atividade de confiança, então empatia tem tudo que ver com isso. E é isso, gente. Acho que como última recomendação, escutem Kansas, que é uma banda de prog rock, né? Rock progressivo absurda. Melhor banda do mundo. Não, que bom que você não deu como hobby assistir jogos do Vasco, né? Porque Olha, o já Ti tive sabe essa minha disso. fase. Eu particularmente vejo no estádio eu vou uma vez por ano. Esse ano já Mas é verdade, né? É que eu assisto e agora o sentimento o que eu sinto assistindo o jogo é mais assim, uma azia, uns negócios assim, não exatamente positivos. Quem sabe um dia, né? Quem sabe? exatamente. Esse ano eu já bati minha meta. Fui no primeiro jogo da semifinal do Carioca, que o Vasco perdeu para o Flamengo, mas foi interessante pelos amigos que estavam comigo no Maracanã.
Mas, Tati, antes de eu passar a palavra para o Tiago e para você, para as suas últimas considerações, queria lhe agradecer novamente pela conversa. Foi muito bacana aqui, você trouxe diversos pontos que nosso público, a gente não pode esquecer, o público majoritário, como você bem pontuou no início, são pessoas mais jovens, né, que às vezes, né, não vou utilizar a palavra perdidas, mas que precisam de uma orientação, né, e você comentou coisas que com certeza vão auxiliar muito e talvez seja a cereja do bolo que essas pessoas precisem nesse momento. E queria te agradecer, vou passar a palavra para o Tiago. E muito obrigado, Tati. Foi bem bacana e todo mundo, eu tenho certeza que vai gostar. Bom, É obrigada, isso, Vini. Tati. Desculpa. É isso, Tati. Bem rapidinho também, te agradecer. Descobri muita coisa bacana sobre você que eu não sabia hoje. Então, foi super rico. Esse finalzinho agora com as indicações que você estava falando, eu estava anotando. Já está tudo aqui, as obras e o cinema também, até a banda. Prometo Quando é a indicação mais que, importante, inclusive. prometo que pelo menos eu vou. Uma chance eu vou dar para cada coisa. E depois eu te aviso, te dou meu Tá bom, feedback. tá Obrigadão, ótimo. Tati, de verdade. A gente espera que você volte um dia aqui. Foi realmente muito legal, sua história é muito bacana. E a gente tem certeza que vai inspirar muita gente aí no, no nosso podcast. Você é uma mulher incrível, inspiração para nós tributaristas. Não é isso, Vini? Obrigadão. Com certeza. Tati, por favor, Obrigada. suas últimas considerações. Valeu, Thiago. Obrigada, Vini, pelas palavras, pelo convite novamente, pelas perguntas, pelo bate-papo. Acho que foi muito legal. Fico muito feliz e honrada de poder ter contribuído aqui com um projeto tão legal que vocês têm. Espero que tenha sido inspirador em alguma medida para quem estiver nos ouvindo. E é isso, eu sou uma docente, acima de tudo, eu diria. Eu tenho um espírito de professora bem marcado. E estou sempre disponível se alguém quiser falar comigo, também alguém que estiver escutando aqui o podcast, a nossa conversa. Eu fico disponível lá sempre troco ideia com uma galera no Instagram. Eu tento usar desse veículo do Instagram de uma forma construtiva, na medida do possível. E a gente se vê por aí, nesse mundinho tão pequeno que é o nosso direito tributário e que está sempre, como eu já disse algumas vezes, o caos. Vamos viver esse caos juntos. Como eu falei no início, eu acompanho o trabalho que a Tati desenvolve com os dois sócios dela no Tributário em Jogo. Estão com um grupo só agora, né, Tati, no Telegram, É no WhatsApp. no WhatsApp, né? E verdadeiramente é uma fonte de atualização, tem uma periodicidade muito boa, talvez diária, né, Tati? As informações que você joga A lá. gente sempre, lá no WhatsApp, não tem uma regularidade específica, né? Uhum. Conforme as coisas vão saindo, a gente vai colocando. Mas como o Tem o direito tributário Instagram, né? profícuo, tá sempre acontecendo, né? Alguma coisa. O Instagram, a gente tem uma regularidade no nosso plano editorial, então tá sempre com conteúdos novos, todo dia tem alguma coisinha. E nós temos um site, não sei se você sabe, Vini. Ah, que legal, tá vendo? A gente Os tem um amigos às site, vezes não sabem porque já vão ali na rotina, né? Então, mas é legal, não sabia. tributarioemjogo.com.br. Lá a gente publica artigos, tem também uma ferramenta muito interessante para jovens advogados, que é um compêndio de fontes. Muitas vezes eu vejo que uma dificuldade que o advogado tem, o início de carreira, é encontrar informação. Porque, assim, saber a informação, nem quem está há 30 anos de direito tributário eventualmente sabe, porque o direito tributário assim, é impossível de exaurir. Mas é importante a gente saber onde encontrar as informações, né? Onde você vai encontrar leis,
federais, estaduais, municipais, atos infralegais, decisões judiciais e administrativas, como pesquisar jurisprudência judicial e administrativa. E lá no Tributário em Jogo, no nosso site, a gente tentou esquematizar por tributo e por esfera alguns sites que são importantes como ferramentas de pesquisa. Que Acho legal. que pode ajudar bastante. Não, eu não sabia disso. Mais uma ferramenta a ser utilizada, inclusive, por mim e o Thiago também, pela sinalização que a cabeça já está já tá falando que vai utilizar também. Mas então é isso, pessoal. Agradecendo mais uma vez a Tati. A gente sempre pede, sempre não, né? A gente às vezes esquece, para que vocês se inscrevam no canal, comentem, compartilhem, porque isso alcança cada vez mais pessoas, né? Eu e o Tia, a gente não é das pessoas mais tecnológicas do mundo, mas o projeto Fale por você, meu velho. o projeto vem crescendo e quanto mais pessoas nós alcançarmos, sem dúvidas, vai ser muito melhor. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência de sempre e a gente se vê em breve. Um grande abraço a todos. Tchau, gente. Até a próxima.